Você quer ter Jesus na sua vida? Você quer ter um relacionamento mais profundo com Deus? Mas você acha que você foi longe demais? Você acha que para você não tem mais jeito? Porque você acredita que os teus ancestrais lançaram talvez uma maldição sobre você, ou essas coisas parecidas, e que as coisas estão vindo lá de trás, portanto para você não tem mais jeito? É isso que você pensa? Olha só, se é isso que você pensa, então esse vídeo é para você. Dá um like, compartilha, comenta, porque esse vídeo vai te ajudar. No outro vídeo, eu falei para vocês sobre como eu pedi Jesus por muito tempo, por meses. As minhas orações eram somente pedindo Jesus. Eu orava e dizia para Deus: olha, Senhor, eu não quero nada. Eu preciso disso, disso e daquilo, mas eu só quero Jesus. Me dá Jesus. E foi que, com o passar do tempo, num dos dias ali que eu estava orando, o Espírito Santo veio e falou comigo: Isabel, leia os evangelhos. Você quer Jesus? Você quer conhecer Jesus? Leia os evangelhos. Eu achei muito interessante, muito curioso isso. Por quê? Porque eu já tinha lido os evangelhos. Eu sempre leio a Bíblia e sempre li os evangelhos muitas vezes, mas parece que essa vez me bateu diferente e falou: leia os evangelhos. E eu falei: ok, então eu vou ler os evangelhos. E comecei abrindo Mateus. E até estou aqui com a Bíblia aberta em Mateus para mostrar para vocês o seguinte, que o que aconteceu? Eu olhei assim e falei: nossa, logo a genealogia de Jesus. E essa era uma parte que genealogia eu sempre pulava. O que é genealogia? É aquela parte onde diz que fulano é filho, no caso, né? Essa genealogia de Jesus, então que Jesus era filho de tal pessoa, e tal pessoa filha de tal pessoa, que era filho de tal e tal e tal e tal. E ia para trás até chegar em Abraão, no caso de Jesus. E daí eu achei curioso isso, porque eu pensei: nossa, eu tive vontade de pular essa parte, sabe? Mas aí eu pensei assim: será que tem alguma coisa para me ensinar aqui? E daí eu fui ler a genealogia de Jesus. E de fato, tem muita coisa para ensinar, mas eu quero me concentrar em apenas algumas coisas, ou melhor, numa específica. E essa coisa específica que eu quero mencionar para vocês é a seguinte: olha só, Jesus, eu não vou ler toda a genealogia porque vai demorar, mas você leia aí na sua casa. Mas começando aqui, ele diz que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, e assim por diante. E quando ele fala de Pérez e Zerá, ele fala cuja mãe foi Tamar. A história de Tamar é uma história muito interessante. Aliás, várias histórias aqui desses personagens que a Bíblia fala, né, que Jesus foi filho e tal, ou melhor, que a descendência de Jesus foi fulano e ciclano e blá blá blá, e no caso aqui Tamar, essa história é muito legal, assim como outras. Se você quiser que eu conte uma dessas histórias, ou as histórias aqui de algumas dessas pessoas, comenta aí nos comentários histórias, porque daí eu vou pesquisar mais a respeito dessas histórias e vou poder compartilhar com vocês. Por que isso é importante? E é isso que me chamou a atenção. Por que é importante essa história da genealogia, nós sabermos a genealogia? Porque muitas pessoas acreditam que nós somos amaldiçoados, ou que nós carregamos, digamos assim, as coisas que os nossos pais, os nossos ancestrais, os nossos avós fizeram. Tem até uma pessoa que eu atendi que estava muito acreditando que as coisas que ela estava sofrendo, o porquê que não prosperava financeiramente e outras coisas, era porque sua avó falava coisas em casa que atingiu a ele, né, a essa pessoa especificamente.
Mas eu quero dizer para você que a Bíblia também diz que isso não é verdade. Então, se você está acreditando que você está sofrendo ou que você está sendo castigado por conta de ancestrais, veja que Jesus, ele foi descendente de várias pessoas que tiveram muitos problemas. E é claro que essas pessoas se arrependeram e acertaram a sua vida com Deus. Mas mesmo assim, tiveram histórias muito, muito terríveis. E eu não acredito que a sua história é pior do que alguma dessas pessoas. Mas o que eu quero dizer com isso é para você não acreditar na mentira de que você não pode ou de que você foi longe demais com relação ao perdão de Deus. Porque Deus, sim, Ele perdoa a todos e não há exceção até a morte. Se a pessoa morreu, aí acabou, não tem jeito mais. Para ela tá selado. Mas se ela está viva ainda, sempre terá jeito até o último dia da vida dela ou até que Jesus volte. Cada pessoa, portanto, é responsável por quebrar os seus padrões mentais e padrões comportamentais, que pode sim ter passado de pais para filhos, mas isso eu vou falar num outro vídeo. Agora, eu quero que você leia Ezequiel 18, 19 a 20, e eu vou ler para você aqui. Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Ele diz, uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de obedecer a todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, e nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Portanto, se você até hoje pensou que por um acaso você foi longe demais e você não pode se aproximar de Deus por causa disso, e você não pode orar por causa disso, pense no seguinte, reformule, ressignifique esse pensamento, porque esse é um pensamento mentiroso. E eu quero aqui apresentar para vocês a terapia da verdade, porque é a verdade que nos liberta de quem nós somos, das mentiras que nós acreditamos ao longo da nossa vida. E essa é uma mentira muito forte que eu tenho visto na vida de muitas pessoas. E porque a pessoa acredita nisso e se apega a isso, de fato, o sistema dela, a mente dela acredita que é assim. Então, é hora de mudar. A partir de hoje, liberte-se dessa mentira e crie novos caminhos neurais. Um caminho neural baseado em Ezequiel 18, 19 a 20, como eu acabei de ler. De preferência, fale em voz alta. Quando você ler esse verso, leia em voz alta, porque quando você lê, quando você fala, você se escuta. E isso contribui ainda mais para o teu cérebro ir criando esses novos caminhos neurais. Terminando aqui, lembre-se que você é filho de Deus. Nunca se esqueça disso e nunca admita que te roubem a sua verdadeira identidade, o seu verdadeiro eu pelo qual Deus te criou. E eu quero orar com você. Senhor meu Deus, eu quero pedir ao Senhor nesse dia que o Senhor abençoe todas as pessoas que forem ver esse vídeo, que forem assistir esse vídeo, que todas as pessoas que acreditam, que pensam, que foram longe demais, que não podem te buscar, que não podem sentir a tua presença, Senhor Deus, permita que essas pessoas sejam atraídas pelo teu grande amor, que o Senhor tanto está interessado em manifestar a toda a humanidade.
Então, Senhor Deus, eu peço isso em nome de Jesus, porque o nome de Jesus é poderoso para desfazer todas as mentiras do diabo, que muitas vezes a nossa mente, ele coloca em nossa mente, mas que muitas vezes a gente mesmo coloca em nossa mente. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém.